Pessoal, meu nome é Alexandre Siqueira e esse aqui é o nosso terceiro vídeo da série LDB atualizado e comentado. Hoje nós temos novidades, eu estou usando o Chroma Key. Na verdade, esse fundo vermelho ele é verde e isso vai facilitar principalmente quando a gente for para a lei, né? Eu não vou ficar ocupando um espaço grande do PDF. Falando em PDF, eu está disponível aqui na descrição e aqui no cantinho também, caso você queira usar o QR Code para chegar lá no site e baixar o PDF com essa lei. Lembrando que, se for possível, assine o canal, dá o joinha, porque isso me ajuda muito e é de graça, você não paga nada para fazer isso, tá bom? Vamos lá. Nós estamos aqui no artigo 27, que paramos na última aula, né? Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Então aqui são bases que a nossa LDB, né, o ensino, a nossa LDB determina que o ensino siga, né? Primeiro, a difusão de valores fundamentais, né, independente da sua corrente ideológica, política, filosófica, religiosa. Você tem alguns princípios do nosso país, que são princípios fundamentais, independente dessas correntes, que precisam ser difundidos para as nossas futuras gerações. Dentre eles, o interesse social, os direitos e deveres do cidadão, o respeito ao bem comum e a ordem democrática. Veja que é vedado ao professor fazer qualquer proselitismo de ditadura, de intervenção militar, uma vez que é a ordem democrática que é a base da nossa LDB, né? E do ensino também. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Então você vai ensinar considerando a condição de cada estudante. Não adianta a gente esperar realizar determinadas atividades com alunos que têm outras características. Por exemplo, você está numa comunidade rural agrícola. Não adianta tentar fazer um ensino que ele seja da mesma forma que vai ser realizado para o aluno do espaço urbano, de uma grande metrópole, né? Evidentemente que tem que ser equalizado, né? Tem que respeitar o ambiente que esse estudante está. Orientação para o trabalho, né? Então a educação ela vai formar trabalhadores. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então vai haver também essa promoção. É muito comum nas redes de ensino haver jogos estudantis, né? E também práticas desportivas não formais, né? São aquelas que não são competitivas, né? Que não estão numa Olimpíada, por exemplo. Então vai também haver essa promoção. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região especificamente. Então aqui já vai trazer uma obrigação de fazer um ensino condizente com a realidade rural que o educando está submetido. Não adianta você realizar sua tarefa, o seu ensino, com base num espaço rural diferente daquele que você está. Por exemplo, você está no sul do país, a prática rural ela é diferente da do norte do país. Então, também vai ter essas adequações mesmo no espaço rural. Tá? Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Então, veja que é conteúdos curriculares e metodologias reais, apropriadas às reais necessidades do interesse do estudante da zona rural, né? Então você não vai trazer um conteúdo genérico, né, que é específico de uma zona urbana, né? Então você vai haver uma adequação para esse ambiente rural. O 28 já te exige isso no seu inciso primeiro. Inciso segundo, organização própria, inclusive adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Esse inciso ele não está incentivando que o estudante venha a trabalhar no espaço rural. Tá? Não é isso. Aqui ele está dizendo, olha,
como a família precisa acompanhar esse filho, esse estudante, e durante, por exemplo, a colheita, todos os grupos familiares estarão trabalhando, essa criança que ainda não realiza um trabalho, né, ela está impedida por lei de trabalhar, ela vai ficar sem apoio familiar. E a escola, né, ela é uma parceria família, comunidade, família, trabalho, sociedade. Se a família ela não está apta a realizar essa tarefa por causa de uma peculiaridade daquele local, basta modificar o calendário. Algumas pessoas confundem, né, com um incentivo ao trabalho infantil, e não é verdade. Aqui tem mais a ver com apoio que a família deve dar ao educando do que especificamente um incentivo ao trabalho infantil. Muito pelo contrário, aqui está mais direcionado a esse ponto. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, o trabalho vai ser adequado à zona rural, né? Por exemplo, a alimentação pode não, deve, né, respeitar ali as peculiaridades rurais daquele local. Parágrafo único. O fechamento da escola do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação e a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Ou seja, para fechar uma escola do campo, uma escola indígena, uma escola quilombola, tem todo um trâmite legal que ele não é simplesmente por desejo da Secretaria de Educação. Próximo da década de 90 foi muito comum fechar as escolas rurais pequenas e levar os alunos por meio de transporte escolar para grandes centros educacionais na cidade. Isso trouxe alguns prejuízos, principalmente na convivência social, na construção de raízes locais. Então, hoje já se viu que isso foi problemático. Então, em 2014, essa inclusão para dificultar os fechamentos das escolas rurais, principalmente com manifestação da comunidade escolar. Dificilmente uma comunidade escolar vai apoiar o fechamento de uma escola. Muito difícil. Seção 2 da educação infantil. Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos e em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Veja que aqui é complementando a ação da família e da comunidade, né? Por isso que a família é tão importante. A escola só complementa na educação infantil. Veja, a educação infantil, primeira etapa da educação básica. A educação infantil faz parte da educação básica, tá? É a primeira etapa dela. Tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos. Então, até 5 anos é educação infantil. Artigo 30. Educação infantil será oferecida em, inciso 1, creches ou entidades equivalentes para criança de até 3 anos de idade. Então, até 3 anos de idade são creches, né, ou equivalentes. 2, pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, pré-escola, 4 a 5 anos. Até 3, de 0 a 3, creches. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção. Sem objetivo de promoção. Veja, não tem reprovação na educação infantil, pelo amor de Deus. Mesmo para o acesso ao ensino fundamental, mesmo do 5 para o 6, não há retenção, tá? Não há retenção. Faz o acompanhamento, faz o registro do desenvolvimento da criança e ela vai para o ensino fundamental. 2. Carga mínima anual de 800 horas distribuídas por no mínimo 200 dias de trabalho escolar, educacional. É a regra geral, né? São 800 horas por mínimo de 200 dias. Veja que, como não há uma reprovação também, né? O não cumprimento por parte do aluno dessa carga horária, né? Se ele não for, ele também não vai ser penalizado. Atendimento
a criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Então, a jornada parcial são 4 horas de efetivo trabalho e 7 horas para o integral no mínimo. A lei define. Então, se a escola te oferece um ensino integral de 6 horas, ela está equivocada segundo a lei. A lei exige que seja de 7, tá? E o parcial de 4 no mínimo. Mais comum que seja 4,5, né? 4 horas e meia e 7 horas e meia. O controle da frequência pela instituição de educação pré-escolar exigia a frequência mínima de 60% do total de horas. Isso aqui é importante, não para a reprovação, porque ela não existe, mas para a comunicação ao conselho tutelar, né? Tem ali um percentual mínimo de frequência exigida. Evidentemente que na educação infantil isso não é tão rígido como na educação no ensino fundamental, mas essa quantidade mínima de 60% pode ser ali comunicada ao conselho tutelar caso tenha uma falta maior do que essa. Isso é muito cobrado em prova, tá? Então guarde esse dado porque ele é bem específico da educação infantil. 5. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então aquele relatório lá no início, né, que a gente disse que deve ser registrado o desenvolvimento da criança, é a expedição de um documento, né, que pode ser esse relatório, dizendo ali os processos de desenvolvimento realizados pela criança. Seção 3 do ensino fundamental. Artigo 32. O ensino fundamental obrigatório. Então veja que aqui já é obrigatório, aqui não tem escolha, tá? Com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante. Então, o ensino fundamental é a formação básica, é o mínimo exigido de qualquer cidadão brasileiro, tá? Ela é obrigatória e começa aos 6 anos. É uma inclusão de 2006. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura e da escrita e do cálculo. Então, desenvolvimento da capacidade de aprender, então é no ensino fundamental que a gente aprende a aprender, tendo por meio básico o domínio da leitura, o domínio da escrita e do cálculo, né? Matemática, português, escrita, leitura, cálculo. É o mínimo que a gente precisa a partir desse domínio para ter uma capacidade de desenvolver o nosso aprendizado. 2. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então, vai haver ali um trabalho geral, né, dentro do ensino fundamental para mostrar o sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores que fundamentam a nossa sociedade. Então vai haver uma apresentação geral disso e a compreensão, né, para criar a compreensão para esse estudante, desses grandes valores que fundamentam a nossa sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Então, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem. Então, esse é um objetivo importante no ensino fundamental. Tendo em vista a aquisição de conhecimento e de habilidades, né? Esses conhecimentos e habilidades hoje são descritos na nossa Base Nacional Comum Curricular. E a formação de valores e atitudes. Então, a gente também forma, né, o caráter, a gente forma em valores, a gente forma um cidadão de bem, né, aquele que respeita as regras, que pensa no bem comum. Aquele argumento que quem educa é só a família, ele é equivocado. A escola também tem esse papel. Evidentemente que é um consórcio com a família, né? A escola não deve tomar para si essa obrigação, como algumas famílias querem que seja feito, mas também é obrigação da escola auxiliar nesse processo. Fortalecimento do vínculo de família, de laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, vai haver fortalecimento dos vínculos da família, os laços de solidariedade humana, a tolerância recíproca que se sustenta a vida social, né? Caso a gente perca a tolerância, esse vínculo com a nossa família, os laços de solidariedade da humanidade, a gente vai ter uma vida bastante difícil, como nós estamos encarando hoje, né? Com
essa polarização burra que nós estamos vivendo, ela acaba retirando alguns laços, né? E também a solidariedade humana, a tolerância, principalmente. A gente precisa rever isso e a escola tem um papel fundamental nisso, né? Para que a gente seja tolerante com o outro, independente dos seus valores, ideologia, desejos sexual, enfim. Que a gente possa respeitar o outro simplesmente pelo outro ser um ser humano como nós. É facultado ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. É facultado, ou seja, pode, tá? Não é obrigatório, só pode. Ele pode ser em ciclos. Os estabelecimentos que utilizam a progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. O que ele está dizendo aqui? Olha, se você não não usar o ciclo, né, que é esse ciclo de desenvolvimento, que normalmente são 3 anos, né, 3 anos no calendário civil, é um ciclo de aprendizagem, aquele ciclo é contínuo, não há reprovação, né, tem suas críticas, né, que a gente tem visualizado, que normalmente a indisciplina aumenta, enfim, a gente não vai entrar nessa seara, porque o que interessa aqui é você passar no concurso, depois a gente faz esse tipo de discussão. O que ele está dizendo aqui? Olha, os estabelecimentos que usam a série, né, que é esse padrão mais antigo, mais o habitual da maior parte dos centros de ensino, eles podem utilizar a progressão continuada, ou seja, né, a aprovação, o aluno ele vai ter a progressão independente do seu rendimento, caso seja um desejo do sistema de ensino, sem prejuízo para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Então, apesar do menino não ser reprovado, a avaliação continua acontecendo. Observadas as normas do respectivo sistema de ensino, então cada sistema de ensino vai criar. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, há alguns processos de progressão continuada estabelecidos pelo Estado, né? O aluno ele pode ser aprovado com uma, entre aspas, dependência em algumas disciplinas, que ele vai realizar no ano seguinte aquilo que ele não conseguiu alcançar no ano anterior. Ele tem todo um processo de recuperação paralela, ele tem aprovação por média global, enfim, tem todo um processo aqui para realizar essa progressão continuada. É muito difícil um estudante do estado de Minas Gerais ser reprovado. Muito. Ele tem que se esforçar bastante para tomar bom. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Então, mesmo aquelas comunidades de imigrantes, né? O ensino tem que ser em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização das suas línguas maternas no processo próprios de aprendizagem. Então, a exceção vai para os indígenas que podem ter o seu ensino ministrado na língua própria, tá? Mas todo o resto não é língua portuguesa como primeira língua. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. É o que nós vimos, né? Infelizmente, a pandemia ela nos obrigou a ficar um tempo com o distanciamento social. Então, o ensino fundamental, que não pode ter de uma maneira regular o ensino à distância, acabou sendo completamente no processo de ensino à distância por causa do distanciamento social. E o artigo 32, parágrafo 4º, ele permite que em situações emergenciais como uma pandemia isso possa ocorrer sem nenhum tipo de prejuízo ou infração legal. Tá? Já estava previsto, por isso que aconteceu daquela forma. Acabou, né? A pandemia se arrefeceu, as coisas reduziram, os índices, né, de contaminação diminuíram, volta o ensino regular normal. A exceção no sistema regular, numa convivência normal, sem pandemia, sem nada, para usar o ensino à distância, sim, há possibilidade para complementação da aprendizagem. Então é algo além, né? Ele não pode ser como foi. Durante a pandemia, o ensino à distância foi a base da educação escolar brasileira. Evidentemente que durante
A pandemia está ok agora, só pode ser para complementar a educação ofertada aos estudantes. O ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdos que tratem dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e a distribuição de material didático adequado. Isso foi incluído em 2007 e obriga as escolas, o ensino do ensino fundamental, a trabalhar também com os direitos estabelecidos no ECA. A gente sabe que isso não tem ocorrido, pelo menos assim de forma clara, na maior parte dos ambientes escolares que eu tenho contato. Se no seu ambiente escolar de ensino fundamental isso ocorre, você tem uma disciplina que ensine isso, que está no currículo, deixa aqui nos comentários, nos ajude, porque eu desconheço essa realidade. Então, deixa aqui nos comentários, diga a cidade, o sistema de ensino que você atua, que vai ser interessante, vai nos auxiliar bastante. Quem sabe eu também no próximo vídeo não possa dar a sua contribuição aqui no ar. Parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Os símbolos nacionais, brasão, hino e assim por diante, tem que ser ensinado. Então, por isso que a gente fala o hino nacional aí, canta o hino nacional, tem esse momento cívico, depende de cada centro de ensino, mas acaba acontecendo. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa. Então, o aluno escolhe ou não participar do ensino religioso, ele não é obrigado. Ele não é obrigado a participar do ensino religioso. É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina nos horários normais da escola pública de ensino fundamental. É assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedada quaisquer formas de proselitismo. Ou seja, o aluno ele escolhe participar ou não. Então, se ele escolher não participar, aquela escola tem que criar uma estratégia para isso, ocorrer, mas ele não é obrigado a participar. O ensino religioso, ele é parte das aulas no horário normal, então não pode ser um horário a mais, tem que estar ali incluído nos horários normais do ensino fundamental. Ele se assegura o direito à diversidade religiosa, então não se pode fazer propaganda ou pregação religiosa, seja lá de quaisquer denominação religiosa. Então não se pode falar de um Deus específico, não pode fazer nenhum tipo de pregação mesmo, de qualquer que seja a religião, durante esse processo. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Por isso que há tanta confusão, Cada centro de ensino define uma coisa, uns falam que tem que ter teologia, outros tem que ter uma pós-pedagogia, uma pós em cultura religiosa, outros já vão trazer lá pedagogia, mas mestrado numa área específica, enfim. Cada sistema de ensino define como vai haver a admissão desses professores, inclusive a sua habilitação, vai depender muito do centro de ensino. Então, pode ser que na sua realidade aí seja completamente diferente aqui da minha, que exige teologia para trabalhar no estado de Minas Gerais. Em algumas prefeituras é pedagogia acrescida de pós-graduação em cultura religiosa, em outras já há processos de licenciatura, cada um de um jeito. Mas é isso, tá? E inclusive os conteúdos vai ser definido segundo procedimentos dos centros de ensino, dos sistemas de ensino. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Então, em teoria, deve-se ouvir todas as entidades civis que formam ali o escopo da diversidade religiosa brasileira. Em teoria, porque a gente sabe que algumas
vertentes religiosas acabam sofrendo por preconceito e não são movidas como as religiões de matriz africana. Apesar de isso não ser regra, né? Tem prefeituras e prefeituras, como cada uma vai definir, cada sistema de ensino vai definir a sua prática. Né? Pode ser que a sua realidade seja diferente. Se for diferente, deixa aqui nos comentários pra gente. 34. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, 34 fala, são 4 horas no mínimo de efetivo trabalho. Então, se tem um recreio, tem que ser excluído. Se tem um período de troca de horário, também tem que ser excluído. Efetivo trabalho. E vai ser progressivamente ampliado, né, para o ensino integral. Ressalvados casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nessa lei. Então, caso tenha um ensino noturno, ele pode ter menos que 4 horas de efetivo trabalho, né? Porque é noturno, então pode ser que aquela realidade não comporte ficar 4 horas na escola, vai sair muito tarde, enfim. Então pode haver uma redução. E as formas alternativas de organização autorizadas, né, por essa lei, há várias, como a EJA. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino, então progressivamente em tempo integral, e os critérios dos sistemas de ensino. É uma pena que não estipulou aqui metas, definiu prazos para que isso ocorresse. Se tivesse feito, a gente teria uma outra realidade. Por exemplo, em 10 anos, 30%, em 20 anos, 50%, tivesse definido assim, talvez a gente já teria uma realidade maior, né, de mais escola em tempo integral, que é uma vergonha a gente não ter isso ainda, porque a escola de tempo integral ela auxilia as famílias, né, durante o período de trabalho, porque a maior parte das famílias trabalham, dos integrantes familiares trabalham 8 horas, então precisa que a criança fique 8 horas sob a guarda e a tutela de alguém, e acaba também impedindo que os nossos estudantes sejam cooptados pelo tráfico, pelo crime organizado. Então o aluno, né, vai acabar tendo um ambiente de proteção. Em teoria, a gente sabe que nem toda escola é assim, mas de uma maneira geral seria positivo, com certeza. Seção 4 do ensino médio. Artigo 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades. Então, a finalidade do ensino médio: a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento nos estudos. Então, consolida e aprofunda o que aprendeu no ensino fundamental e prepara para continuar estudando. Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então aqui, outro objetivo é a preparação básica para o trabalho, para o exercitar da cidadania, para continuar aprendendo, para ser capaz de se adaptar com flexibilidade às exigências do mercado de trabalho. São objetivos bastante ousados, mas está aí, a gente deveria fazer assim, e a gente sabe que mesmo no novo ensino médio isso não tem sido alcançado, não, muito pelo contrário, né? Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Então, o ensino vai ser o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo formação ética e desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Compreensão dos fundamentos científicos, teóricos, tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Então, aqui é a forma que isso vai ser realizado, a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos. Então, ele vai só compreender esses princípios, né, fundamentais, esses fundamentos,
dos processos produtivos, né? Veja aqui a ênfase para o trabalho, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Aí aqui nós já começamos com um novo ensino médio que foi pensado, implementado pelo governo do Temer. A inclusão aqui no artigo 35A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Então, o artigo 35, quando ele foi criado em 2017, ainda não tinha sido publicada a Base Nacional Comum Curricular. Então, por isso que aqui é futuro, tá? A base ela traz os direitos de aprendizagem e os objetivos, né, definidos pelo Conselho Nacional de Educação para as seguintes áreas. Então, as áreas da Base Nacional Comum Curricular. Isso é importante dentro do ensino médio, porque agora o ensino médio tem duas grandes áreas, tá? Nós temos a Base Nacional Comum Curricular e nós temos os itinerários de aprendizagem, que são coisas distintas, inclusive na carga horária. Então, essa separação é importante. Então, preste atenção. A Base Nacional, né, que é essa primeira parte, são essas grandes áreas do conhecimento. Veja que agora não são disciplinas mais, são áreas do conhecimento. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então nós temos quatro grandes áreas do conhecimento que formam a Base Nacional Comum Curricular, que é uma parte do ensino médio, tá bom? E a gente vai ver agora a segunda parte daqui a pouquinho. Dentro da base, fala o seguinte, a parte diversificada dos currículos, de que se trata o caput do 26, o 26 fala que tem uma parte diversificada, segundo a realidade de cada local e ambiente de estudo, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada a Base Nacional Comum Curricular a ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural de cada local. Então, a parte diversificada ela vai estar em harmonia com a base, mas ela vai trazer o contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural daquele ambiente que a escola está inserida e que o educando está inserido, com a parte diversificada exigida no artigo 26 da LDB. Parágrafo 2º, a Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente os estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Durante essa medida provisória, né, foi meio que imposta, houve o início dela que essas grandes essas disciplinas elas não estariam dentro da base, né? Então houve uma luta para que isso fosse incluído em forma de um artigo dizendo, olha, vai ter arte, vai ter sociologia, vai ter filosofia e vai ter educação física. 3. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas linguagens maternas, das respectivas línguas maternas. Veja que somente português e matemática é obrigatório nos 3 anos, pode ser que geografia, história, sociologia, filosofia, química, física, matemática não, mas todas essas outras disciplinas não sejam ofertadas no 3º ano, ou no 1º, no 2º, vai depender da organização que o centro de ensino, o sistema de ensino emprega, tá bom? Mas pode ser que não, mas português e matemática vai ser ofertado em todos os anos para as comunidades indígenas, como diz a lei, pode ser utilizada a sua respectiva língua materna. Parágrafo 4º. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o ensino da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Aqui uma grande mudança, tá? A língua inglesa passa a ser obrigatória no ensino médio, então não há mais a possibilidade de ter uma outra língua.
a língua inglesa sendo obrigatória, qualquer outra língua passa a ser optativa e ele dá preferência pelo espanhol. Tá? Isso aqui vai gerar várias discussões e problemas pedagógicos, principalmente para as cidades fronteirísticas, né? Vamos lembrar que o Brasil faz fronteira com vários países de língua espanhola e talvez para quem mora, né, no Sudeste, no Nordeste, não faça tanta diferença aprender o espanhol, mas para quem mora ali na divisa isso traz uma qualidade de vida, traz uma facilidade, né, porque essas fronteiras elas acabam sendo muito sutis, então há ainda integração entre as diferentes nações e isso acaba sendo um prejuízo porque essas populações não podem mais serem ofertadas a elas a língua espanhola, mesmo nessas regiões de fronteira. Então, na minha opinião, deveria ter ali um adendo para regiões de fronteira, que não é o caso. Então, o inglês é obrigatório, o espanhol é optativo, ofertado no contraturno, em caráter optativo. Pouquíssimos centros conseguem fazer isso. Parágrafo 5º. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Veja, 1.800 horas no máximo para a Base Nacional Comum Curricular. Para essas 4 grandes áreas. Não pode passar de 1.800 horas. Parece muito, tá? Parece muito, mas não é. É como se houvesse uma redução por ano do ensino médio em 200 horas do que era antes. Então, se antes nós tínhamos 800 horas, e isso daria um total de 2.400 horas, hoje, que seria só para essa base, hoje nós temos no máximo 1.800. Então, todas essas disciplinas perderam aulas, todas, sem exceção. Por quê? Porque há uma redução na carga horária obrigatória. Mesmo para as escolas de tempo integral. Então, você tem uma carga horária muito maior, mas a base continua sendo, né, muito pequena, muito estreita, né, para que tudo seja trabalhado. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência para os processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então aqui traz como que isso vai acontecer, essa avaliação, né, institucional. Quem faz o processo de avaliação institucional é a própria União, e ela que vai definir, né, esses padrões. Depois isso pode acontecer também pelos estados, que são os grandes responsáveis pelo ensino médio público. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e de sua formação nos nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Por isso que há a inclusão da disciplina projeto de vida, né? Ela vai atender esse parágrafo. Parágrafo 8. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão realizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que no final do ensino médio o educando demonstre. Então, aqui vai descrever formas de avaliação, são várias, né? Provas orais, provas escritas, seminários, projetos, atividades online. E no final, o educando deve demonstrar domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, conhecimento de formas contemporâneas de linguagem. Então, ao final, ele tem que dominar, né, os princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna de informação, de conteúdo, de economia, e também as formas contemporâneas de linguagem. Artigo 36. O currículo
do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos. Veja, foi o que eu disse, são duas coisas distintas, tá? Base Nacional e itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber. Então, aqui agora nós vamos falar sobre os itinerários. Então, nós falamos da base, 35A, o 36 agora nós vamos falar sobre os itinerários, que são diferentes, ó, já são 5, antes eram 4. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, não sei porque compõe essa em matemáticas, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Veja que há a inclusão ali da formação técnica e profissional. É evidente que dentro da base, após, né, a conclusão da base, o estudante possa escolher ali um itinerário específico, 2 itinerários específicos. Mas nem sempre ele pode escolher aquele que era da sua disciplina, por isso que você perdeu a aula, né? Pode ser que ele escolha, por exemplo, a formação técnica profissional que seja ofertada. Vai haver outras disciplinas, que é o mais lógico do aluno escolher, né, gente? Vamos ser sinceros. Parágrafo 1º. A organização das áreas de que trata o CAPT e as respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, as habilidades, as competências, vai ser realizada com base no sistema de ensino. Então, veja que não é a base, não rege, né? não define essa parte dos itinerários. Alguns parágrafos foram revogados, incisos e um parágrafo. Parágrafo 3º. A critério do sistema de ensino, poderá ser composto de itinerário formativo integrado que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular e dos itinerários formativos, considerando os incisos 1 a 5 do CAPT. O que está dizendo? Olha, se o sistema de ensino quiser, ele pode formar um itinerário formativo integrado com todos esses, com a composição de todos os componentes que trata o caput desse artigo. É uma possibilidade e é o que eu tenho visto mais acontecer, né? Eles não dão possibilidade do estudante escolher qual itinerário que ele faz. Há um itinerário formativo integrado para tudo e ele faz tudo. Parágrafo 5º. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vaga na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais de um itinerário formativo de que trata o caput. Então ele pode fazer lá ciências da natureza e acabou e ele não passou no vestibular e agora ele mudou, ele quer fazer matemática e suas tecnologias porque ele mudou de curso. Em teoria, se tiver vaga, ele pode fazer. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará. Então aqui, a critério, né, pode haver esse ensino técnico e profissional do sistema de ensino, mas ele deve considerar. Parágrafo, inciso 1. A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Então, o que ele está dizendo? Olha, sempre que for no ensino profissionalizante, sempre que for possível, deve dar a possibilidade do estudante realizar tarefas práticas, que ele possa realizar o aprendizado também prático, né? Não só o teórico, e também que ele possa, caso seja necessário, se for aplicável, usar a legislação de aprendizagem profissional. Ele pode fazer isso, né? Então, menor aprendiz, por exemplo. 2. A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade
Aí ele está dizendo, olha, se você concluir XXX, você sai ali com certificado, né? Mesmo que ainda você tenha que fazer o Y, que você ainda não foi possível. É isso que ele está dizendo, olha, pode haver certificados de conclusão intermediários. Você não sai do curso técnico completo, mas você já concluiu aqui essas etapas que te permitem realizar tal atividade. E é isso que a lei está dizendo, que pode ser feito. Não vejo isso ocorrer na prática. Parágrafo 7º. A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5, educação profissional, em áreas que não constituem do catálogo, que não constem do catálogo nacional dos cursos técnicos, dependerá para sua continuidade do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de 5 anos, contados da data da oferta inicial da formação. Então, querem lá fazer um curso técnico sobre ar. É algo experimental, novo. Agora está na moda, eles vão engarrafar ar, vão vender ar, sei lá. Até podem, mas em 3 anos, esse curso técnico deve ser respaldado pelo Conselho Estadual de Educação. Em até 5, deve estar no catálogo, né, de cursos técnicos nacionais. É para evitar que sejam ofertados cursos técnicos pouco eficientes e inertes, né, que não venham auxiliar o estudante a encontrar um emprego, que é o objetivo de um ensino profissionalizante, em suma. Parágrafo 8. A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso 5 do caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. Então, aqui está dizendo, olha, quer ofertar um ensino técnico? Pode, mas aqui tem que fazer isso primeiro. Tem que ser referendada pelo Conselho Estadual, tem que ser homologada pelo Secretário de Educação, né, estadual. Enfim, está trazendo uma burocracia para não ver o bumbo meu boi, né? Oferte qualquer curso, faça parceria com qualquer curso, sem nenhum tipo de fiscalização. Parágrafo 9. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio no prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para as quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Então, mesmo nesses cursos, ao concluir, habilita o estudante a ingressar na faculdade, num curso, né, superior ou mesmo num outro curso técnico que exige o ensino médio concluído. Parágrafo 10. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. Então, apesar de ser em série, né, pode ser organizado de outras formas. Isso que está dizendo. Créditos com terminalidade específica. Parágrafo 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. Então, para efeito da comprovação das exigências curriculares do novo ensino médio, né, para os cursos técnicos, as instituições de ensino poderão fazer convênios, inclusive de educação à distância, que demonstrem notório reconhecimento, né? Mas para isso tem que ter a comprovação. Demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. Então, esse notório conhecimento, né, reconhecimento, ele se dá pela prática,
por um trabalho supervisionado, por experiência no trabalho, por atividades técnicas ofertadas em outras instituições, cursos oferecidos em programas educacionais. Então isso abre aí muita margem, né, para muitos professores atuarem, né, pessoas que sem nenhum tipo de conhecimento pedagógico atuem na educação básica, no ensino médio profissionalizante. Estudos realizados em instituições de ensino nacionais e estrangeiras, que é bastante, né, bastante aberto, só estudos, não descreve, não fala nada. Cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias, também não diz muita coisa. Parágrafo 12. Essa é a grande crítica, né? Esse aqui a gente leu aqui, apesar de não ser nosso objetivo, é a grande crítica do novo ensino médio, da reforma do ensino médio, é essa permissão que pessoas alheias à educação venham a trabalhar com os nossos estudantes, uma vez que eles não têm formação para tanto. Então, acaba criando aí esse notório saber como possibilidade educacional. Isso acaba trazendo alguns prejuízos, né? Porque a gente não sabe quem está atuando com os nossos educandos, com os nossos estudantes. Parágrafo 12. As escolas deverão orientar os estudantes no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no CAPT. Então, cabe à escola fazer essa orientação e auxiliar esse estudante nesse processo de escolha daquilo que ele vai fazer, do curso que ele vai seguir, do que ele pretende realizar no futuro. Gente, eu agradeço quem chegou até aqui. Não deixe de dar o joinha, assinar o canal, deixe nos comentários a sua opinião. Vamos conversando, vamos tentando encontrar aí um meio termo, tá bom? Fiquem com Deus. Até muito breve.